Olá pessoal, é o professor Rodrigo Smith do aulalivre.net. No nosso encontro de hoje, a gente começa abordando os tópicos das soluções. Esse conteúdo que sempre está presente nos nossos concursos em nível de ensino médio, nos nossos vestibulares e, obviamente, no Enem. Para começar, o que é uma solução? Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea. O que é uma mistura? Uma mistura é a união de duas ou mais substâncias que não reajam entre si, que não, na verdade, que seja um exemplo de fenômeno físico, que eu possa, ser um processo reversível, eu possa separar. Então, e não pode haver reação de forma nenhuma. Então, na verdade, uma mistura homogênea que pode estar em vários tipos de estado físico é o que a gente chama de uma solução. Nessa solução é caracterizada, via de regra, como soluto e solvente. A gente tem o hábito de expressar de forma bastante simples que uma solução comum seria um copinho de água com um pouquinho de sal ou de açúcar, que é muito fácil de caracterizar. A água seria o nosso solvente e o sal ou o açúcar seriam os nossos solutos. Inclusive, eu posso colocar os dois para fazer, por exemplo, um soro caseiro. Agora, nem sempre eles vão estar, nem sempre o solvente será água, nem sempre o soluto será sal ou açúcar. Existem N infinitos tipos de soluções que a gente pode trabalhar. Inclusive, a gente pode ter vários tipos de soluções conforme justamente o estado físico em que elas se encontram. Como é que funciona? Existem soluções basicamente sólidas, líquidas e gasosas, observando ou pensando no estado físico de solutos e solventes. Só para eu ilustrar um pouquinho, uma solução sólida, a gente poderia dizer que é o aço. Aço é uma mistura, É feito de quê? Basicamente, ferro e carbono. Observem que isso tem um aspecto homogêneo. Se o aço é inoxidável, é ferro mais carbono mais níquel. É sempre aquela estrutura, quem será o soluto, quem será o solvente numa solução em que todos estão no mesmo estado físico? O solvente sempre é aquele que estará em maior percentual nesta proporção, nesta combinação. Solução líquida, aqui o exemplo básico é álcool hidratado, álcool e água, Então, álcool e água formam um sistema homogêneo, ou seja, uma mistura homogênea, uma solução, se for o etanol, por exemplo, em qualquer proporção de mistura. São infinitas possibilidades, 50 para 50, 30 para 70, 20 para 80, e tu que sabe, não importa. Observem, por favor, quando a gente fala em álcool, a gente pensa no etanol, no álcool etílico, mas te lembra que álcool é uma função orgânica. E se é uma função orgânica, existem infinitos tipos de álcoois, Metanol, etanol, propanol e assim sucessivamente. Mas quando a gente fala apenas álcool, a gente pensa no nosso álcool etílico, álcool comum ou então etanol. Se eu tenho álcool e água, em qualquer proporção que eu combine um com o outro, eles são realmente infinitamente solúvel um com o outro. Se eu tenho, por exemplo, um álcool 70, o que isso significa? Que eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Nesse caso, o álcool seria o solvente e a água seria o soluto. Sempre o solvente é aquele que se encontra em maior percentual na nossa combinação, na nossa proporção, na nossa mistura. Se eu for observar uma solução gasosa, como por exemplo o ar atmosférico é feito basicamente de quê? Gás nitrogênio em 77, 78% e gás oxigênio em 21%. Claro que num ambiente existem o restante do percentual, é para outros gases que porventura exista. O ar que você tem aí na sua casa, neste ambiente, na sala ou no quarto, onde você esteja, na verdade tem uma composição. O ar no centro da cidade tem outra composição, na praia e na serra, por exemplo, tem outra proporção, mas basicamente 77, 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. Observem que gás nitrogênio é o solvente e o gás oxigênio é um dos solutos desta mistura. Aliás, para considerar, misturas gasosas e de álcool e água sempre formam soluções verdadeiras, sempre formam misturas homogêneas. E, aliás,
O que é uma solução verdadeira? É aquela em que não há limite de combinação. Sempre que eu combinar misturas de gases ou álcool e água, etanol é claro, eu vou ter um sistema homogêneo. Agora, existem outros tipos de soluções em que a gente não pode classificar como uma solução verdadeira. Por quê? Se eu for pensar, por exemplo, num copinho d'água e sal de cozinha. Eu boto uma colherinha, 2 ou 3 e vou mexendo para tentar dissolver, mas vai chegar um momento em que vai passar essa capacidade de solvência e o excesso do sal vai passar para o fundo do recipiente. Isso eu já não posso dizer que é uma solução verdadeira, pois existe um limite e esse limite a gente fala um pouquinho agora, justamente abordando a solubilidade dessas estruturas. Regra geral de solubilidade é famoso semelhante que dissolve semelhante, polar com polar e apolar com apolar. Água e sal, por exemplo, são solúveis e immiscíveis, entre si, porque ambos são polares. E aí a gente interpreta outras estruturas também como sendo apolares, tetracloreto de carbono e benzeno, solúveis entre si, pois ambos são apolares. Agora observa, água e óleo. Água e óleo não se solubilizam entre si, pois o óleo é apolar e a água é polar. Portanto, a regra básica de solubilidade é semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve e é dissolvido por polar e apolar dissolve e é dissolvido por apolar. Mas como é que funciona o limite quando a gente não tem uma solução verdadeira, quando existe uma solução que tem um limite de solvência? Esse limite a gente chama de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É um número que me indica a quantidade máxima daquele soluto que eu posso dissolver numa solução com determinado volume de solvente, a gente diz de forma geral que é a água, a cada determinada temperatura. Então isso é um valor, isso é um dado, isso é uma informação. Na maioria das vezes é dado através de uma tabela, na maioria das vezes é dado através de um número ou de um gráfico. Por exemplo, tenho aqui eu um copinho com um certo volume. Observem, por favor, que eu de forma apenas didática vou propor a que a gente faça uma solução num copinho de Becker. Agora, na verdade, devemos saber que uma solução em laboratório ela deve ser feita num aparelhinho, numa vidraria chamada de balão volumétrico, pois tem o volume justamente aferido. Observem outras coisas fundamentais. Se eu ponho uma quantidade de um solvente dentro daquele copinho para eu dissolver, eu vou dar exemplos importantes para a gente trabalhar. Por exemplo, o nosso soluto será o sal de cozinha e o nosso solvente será a água. Vamos pensar um pouquinho de forma bastante simples. Para a maioria das pessoas, não interessa se eu boto primeiro a água, depois o sal, ou primeiro o sal, depois a água. Mas a maneira correta de se fazer uma solução é colocar primeiro o soluto e completar o volume desejado com o solvente. Isso é que é o nosso objetivo. Mas para a gente interpretar um pouquinho, é importante. Eu vou dizer o seguinte, o CS, ou seja, o coeficiente de solubilidade do NaCl em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius, este valor é 36 gramas de sal de cozinha. Observem, por favor, que se eu estivesse fazendo uma solução completando o volume até 100 ml de água, a gente considera, por exemplo, que a densidade da água é 1 grama para cada 1 ml, portanto, 100 ml de água correspondem a 100 gramas de água, Na maioria das vezes a gente considera a densidade absoluta. Observem agora, se cabem ali dentro, cabem no critério de eu dizer que está dissolvido, que é capaz de dissolver, se eu posso colocar ali dentro 36 gramas, se eu puser 5 gramas, o sistema consegue dissolver com facilidade. Mexe um pouquinho e fica límpido, sem nada no fundo, perfeitamente dissolvido. Observem, eu acrescentei apenas 5, mas quanto cabe ali dentro? 36.
Dá para acrescentar mais um pouquinho? Dá. Mais 5 pode ser? Pode. Mais 10 pode ser? Pode. Como é que a gente classifica esse tipo de solução? Isso é uma solução chamada de insaturada, aquela na qual a gente ainda não chegou no limite da solubilidade. Se eu pusesse exatamente 5, por exemplo, mais 31 gramas, 5 mais 31 vai dar 36. Chegamos no limite da solubilidade. Já deveríamos ficar mexendo bastante tempo, a dissolução já não seria tão fácil assim e chegaríamos num limite, exatamente no valor do coeficiente de solubilidade. Como é que a gente chama uma solução como essa? Chamamos uma solução de saturada. É aquela na qual chegamos no limite da solvência, não cabe mais nada. Se eu puser alguma coisinha a mais, um pequeno cristal a mais, por exemplo, o que acontecerá? Esse cristal não se dissolverá e ainda irá para o fundo do recipiente. Nós classificaríamos então esta solução, extrapolou a solvência, extrapolou a solubilidade. Nós classificaríamos ela então como uma solução saturada, porém com corpo de fundo, ou então com corpo de chão. O excesso do soluto está no fundo, o excesso do soluto está no chão. Me digam possibilidades que existam para eu tirar este excesso daqui, sem se filtrar para tirar, né? Eu poderia aquecer, aumentar a temperatura, a maioria das vezes, quanto maior a energia térmica, mais eu consigo dissolver, e também eu poderia aumentar a quantidade de água. Caso eu aqueça, aumente a capacidade de solvência. Dissolvo tudo, resfrio o sistema e ele ainda se mantenha íntegro, 100% solúvel, a gente classifica esse tipo de solução como uma solução supersaturada, aquela que consegue dissolver mais do que a sua capacidade. Ela só pode ser considerada assim se previamente aquecida e depois posteriormente resfriá-la para que ela se mantenha assim. E isso é o que a gente classifica de uma solução supersaturada. Para a gente dar uma olhadinha um pouco além desta classificação, observem os gráficos como é que seriam. Este é um gráfico modelo, é um gráfico genérico que serviria para qualquer tipo de solução. Observem que este perfil desta linha classifica o gráfico em regiões. A linha é exatamente o limite. A linha descreve exatamente o coeficiente de solubilidade de cada substância, ou seja, cada substância química terá um tipo de gráfico como esse. É por isso que a gente não precisa decorar isso. As provas, os testes nos fornecem esse tipo de gráfico, esse tipo de informação. Exatamente na linha é a região da solução saturada. Embaixo da linha é a região da solução insaturada, na qual ainda não conseguimos atingir o limite. E caso extrapole a linha, seja uma área qualquer superior à linha, este é o momento, é a região do gráfico onde a gente encontraria uma solução, se tudo dissolvido, supersaturada. Esta é a região genérica do gráfico para a gente trabalhar. Existem vários tipos de gráfico e, de acordo com o perfil, a gente pode ter um outro tipo de classificação. Dizemos que aquela substância com a qual o aumento de temperatura aumenta a sua capacidade de solvência, por exemplo, a gente pode observar aqui o nitrato de potássio, nós dizemos que isso representa uma dissolução endotérmica, que absorve calor, aquela que é favorecida pelo aquecimento. Uma dissolução na qual a solvência, a solubilidade é prejudicada pelo aquecimento, por exemplo, aqui no sulfato de cério, a gente diz que é uma dissolução exotérmica. E aquela onde praticamente a variação da temperatura, ou aumento, ou o decréscimo não modifica, nós chamamos de uma dissolução atérmica, ou alguns autores dizem isotérmica. Neste exemplo, neste gráfico, a gente teria 3 perfis de dissolução endotérmico e um perfil de dissolução exotérmico. E mais, para a gente fechar esta nossa abrangência da aula de hoje inicial, observe, quanto mais íngreme, quanto mais inclinada for a curva, mais endotérmica é a dissolução. A recíproca é verdadeira se houver várias curvas decrescentes. Isso significa
que o nitrato de potássio tem uma dissolução muito mais endotérmica do que o cloreto de sódio, por exemplo. Ou seja, o mesmo incremento de temperatura aumenta a capacidade de dissolvência muito maior em uma substância do que na outra. Observem que esta parte inicial é a questão teórica que as provas nos abordam com relação ao estudo das soluções. Por enquanto é só. Tchau!